Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. O meu nome é Marcos Lopes e vamos a mais um estudo bíblico, um estudo sobre o que tem acontecido no mundo religioso, no Brasil, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Apocalipse capítulo 7, versículo 7, versículo 9 e 10. Apocalipse 7, 9 e 10 diz: Depois dessas coisas olhei, eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, e aqueles que não são cristãos e estão visitando este canal, todos sejam bem-vindos, como eu dizia, e iremos falar com vocês um tema que eu acredito ser pioneiro aqui no Brasil. Eu procurei por toda a internet, nesse janeiro de 2023, sobre estudos mostrando o que era o provisionismo, ou como é chamado, tradicionalismo, né? Esta heresia vinda dos Estados Unidos da América, e não achei, tanto em escrita como em vídeo. Então provavelmente você está diante de um vídeo, provavelmente pioneiro, sobre este assunto tão importante, porque devemos estar a par do que está acontecendo no mundo, tanto no Brasil como no mundo, na questão das religiões, das heresias, do mundo religioso, dos modismos e etc. E neste ponto parece que este vídeo aqui é um vídeo pioneiro. Quando eu fui estudar teologia, fazer o meu bacharelado em teologia, isso já faz uns longos anos, na aula de soteriologia eu ainda não era um cristão monergista, ok? Eu era um cristão arminiano, vamos por assim. E o que acontece? Eu fui ensinado pelo meu professor de soteriologia de que ele adotava uma linha chamado antinomista. E ele quis passar essa ideia do antinomismo para a sua classe. E eu, como eu não tinha uma firmeza doutrinária nessa área, eu abracei as ideias dele, né? Como a gente diz aí, vulgarmente falando, né? Então eu me tornei um antinomista. Mas aquilo ficou me batendo na mente. Onde é que tinha aquela versão de soterológica? E eu descobri depois que tudo indica ele tirou isso do livro de Norman Geisler. Talvez, eu preciso dar uma confirmada. Mas o livro Norman Geisler, Eleitos Mais Livres, parece que ele tirou desse livro aí. Eu vou dar uma confirmada ainda sobre essa questão. Mas eu me tornei um antinomista, né? Já dizia que não era mais arminiano e também não era calvinista, então eu era um antinomista. Aquilo começou a me perturbar, começou a me perturbar minha mente e tal, e eu comecei um dia a me perguntar o que era antinomismo. A gente vai muitas vezes, né, que nem piolho, né, pela cabeça dos outros. E ali, pessoal, eu conversando com o pastor Batista Frank Ferreira, certa vez, numa igreja batista reformada em São Paulo, ele disse que esse professor é bem corajoso ao querer dizer que uma pessoa é antinomista, porque antinomismo é uma heresia. Então eu comecei a me dar conta que eu estava totalmente equivocado. E depois, lendo as escrituras, meditando, eu não sabia nem o que era calvinismo e arminianismo, eu acabei, pelas escrituras, passando para o evangelho monergístico. Tá? Eu conto isso em outros vídeos aqui no canal, como é que foi essa trajetória. Mas o que nós temos que entender é que tem pessoas nos dias de hoje que querem negar serem calvinistas ou arminianos, e elas entram por caminhos estranhos, como é o caso, por exemplo, do pastor Cluvinel, que diz ser soberanista. Você procura o que é soberanista em qualquer livro teológico, acadêmico, você não vai achar o que é soberanista. Então, às vezes, o camarada, né, ele pode ter viés calvinista e dizer que é um soberanista, por exemplo. Acredita em alguns pontos. Mas isso é tudo ideia da mente da pessoa. As únicas escolas que existem mesmo, que você vai aprender nos seminários teológicos, é o arminianismo e o calvinismo. Devemos entender que no século XXI, as antigas heresias, elas ressurgem, certo? Com novas roupagens, tá? E agora, aquelas heresias do século XVII,
né, do século XVIII, né, aqueles antigos Castellions, Sebastian Castellions, antigos Miguéis de Servetos, todo esse pessoal ressurge agora, né, esse tipo de pensar agora no século XXI, né, que eles dizem ser o século da tecnologia, do conhecimento e tudo mais. Então elas reaparecem agora com nova roupagem para iludir os incautos em uma era onde as pessoas têm descaso completamente pelas escrituras. A leitura bíblica, o se debruçar sobre as escrituras dia e noite, as pessoas hoje estão pagando um preço muito alto pela sua omissão de conhecimento bíblico. Então, antigamente os pastores, eles eram os guias, né? Eram os guias espirituais das pessoas, né? Eram os guias espirituais de milhões de evangélicos. Mas hoje nós temos uma coisa chamada internet. Então, o pastor não dirige sua igreja mais sozinho. Ele é questionado muitas vezes por pessoas que ele vê na internet. Então você hoje tem as seitas digitais, que são grupos que são dirigidos por pessoas que estão negando a trindade, a imortalidade da alma, a eleição bíblica e tudo mais, entendeu? E o inferno. Então essas pessoas formam as suas seitas digitais e tem agora os seus discípulos. Tá? No século XXI é muito difícil hoje para um pastor dirigir uma igreja, porque ele enfrentará tudo isso. Tá? E no caso dos evangélicos e protestantes, nós temos uma verdadeira salada de frutas em uma era pluralista, né? Pluralista sem fim. Então, só para dar, por exemplo, um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de que realmente as coisas não estão muito boas, tá? Então, quem procurasse, por exemplo, no início do século XXI, vídeos na internet sobre o molinismo, você encontraria pouca coisa. Agora, se você clicar molinismo hoje, nas redes sociais de vídeos, a Rumble ou qualquer outra, o YouTube, qualquer uma, você vai perceber que existem vários vídeos comentando o que é o molinismo, aquela doutrina católica jesuítica, tá? Que muitos evangélicos adotam hoje como verdade soterológica. Né? O próprio Armínio bebeu da fonte de Luís de Molina, só que ele não adotou todo o sistema, mas se contaminou com algumas coisas, com o molinismo. Tá? O molinismo foi uma tentativa de barrar a reforma protestante, as suas doutrinas, negar a doutrina bíblica da eleição e tudo mais. Tá? Então nós vemos agora o ressurgimento de outras vertentes soterológicas que estão surgindo, tá? E uma delas, tá, dentre as várias que estão surgindo por aí, como por exemplo calvinismo evangélico, né? Você teve o teísmo aberto que surgiu lá atrás, né? Mas você tem agora uma vertente soterológica criada na mente de uma pessoa, chamado de provisionismo, ou como é conhecido, tradicionalismo. Tá? Isso aí vem lá das regiões dos Estados Unidos, das Batistas do Sul. Tá? Então, você pode estar agora diante de um vídeo, conforme eu disse para vocês, que vai apresentar para vocês de primeira mão o que seria este famoso provisionismo. Tá? As estrelas dessa vertente soterológica, entre aspas, porque é mais um desdobramento do arminianismo, tá? Você pega o teísmo aberto, é um desdobramento do teísmo aberto, do arminianismo. É o craque lá do arminianismo, né? Assim como você tem o craque, né? Aquilo que é o ripilante, que não tem nada a ver com o calvinismo, que é o hipercalvinismo, e muitas pessoas combatem o hipercalvinismo dizendo que é calvinismo, entende? Essa falta de informação, ela procede hoje, você vê com muita frequência na internet. Mas o que ocorre é o seguinte: as estrelas desta interpretação, nós podemos pelo menos mensurar dois nomes aí, que o primeiro é o Leiden Flowers, tá? E o outro é o David Allen. David Allen eu já mostrei, apresentei aqui em uma série neste canal, você pode procurar lá, As Contradições de David Allen. David Allen, ele é autor, queridos, deste livro aqui, tá? Da editora Carisma, tá? A Expiação,
tá? Um estudo bíblico teológico, história da cruz de Cristo. David Allen, certo? Muitos arminianos compram este livro aqui e não sabem que ele não é um livro arminiano, ele é um livro provisionista. Ele é um livro dessa vertente teológica aí, que a todo custo quer negar o evangelho monergístico, tá? Então, esse livro aqui, olha só como é que está um jogo de vale tudo das editoras. É um livro provisionista, ele não é um livro arminiano, ele é pior do que o arminianismo, tá? Mas está aí sendo vendido. O autor deste livro, eu refutei aqui, né, nos vídeos anteriores, é o mesmo autor do livro Por Quem Cristo Morreu, que é um best-seller do David Allen. David Allen, muitas pessoas pensam que ele é um arminiano, mas ele é um provisionista, tá? Assim como os vídeos, os inúmeros vídeos em inglês, né, nos Estados Unidos, do Sr. Leighton Flowers, tá? Então, nas academias teológicas, nós exploraremos só as duas vertentes, arminianismo e calvinismo. Pois o molinismo, senhores, ele nunca entrou na academia evangélica por ser uma linha de um jesuíta católico e é mais filosófico do que teológico. Embora que os molinistas vão falar, não, isso é mentira, é teológico também, entendeu? Só que ele é muito mais filosófico do que teológico. Por isso que ele não entra, pelo menos nesse início do século XXI, nas academias teológicas, tá? A linha surgida agora no século XXI é o provisionismo, que também não entra na academia por ser uma linha nova, de uma interpretação soteriológica absurda, e muito pelagiana e semi-pelagiana. É o que nós vamos ver aqui nesta série, tá bom? Então, o Dr. Leighton Flowers, ele foi diretor de evangelismo e apologética na Batista do Texas, ele foi ministro na Batista do Texas, e um sermão que está na internet de 1990 mostra que ele era calvinista, ele ensinou o evangelho monergístico, tá? Essa pregação é do final dos anos de 1990, tá? Em outros vídeos ele procura explicar o que é esse provisionismo, tá? Então, praticamente hoje, uma pessoa que está combatendo grandemente os ensinos do provisionismo é o pastor apologista batista James White, tá? Em tempos ele refuta o Leighton Flowers, tá? Já foi em debate com ele. Você vê aquele debate, eu posso até deixar o debate aqui embaixo do vídeo para você ver o debate. O debate está em inglês, mas você vê a superficialidade, certo? Do senhor Flowers, tá? Ele corre do sermão, ele não é exegético, embora que recentemente eu vi um debate aí entre um cristão monergista e um arminiano, onde o arminiano começa a citar grego. Meus queridos, eu quero dizer um negócio para você. Grandes hereges, tá? Eram conhecedores de grego, tá bom? Como William Barclay. Grandes hereges eram eruditos, conheciam grego e hebraico, tá bom? Olha aqui, esse livro aqui, você conhece aqui? Mark Ehrman, erudito. Então não vai nessa história não, tá? Que hoje em dia, querido, no século XXI, você vai se estrumbicar, porque acha que o cara sabe muito grego, tá?